José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Jesus, como disse, daqui a pouco nós queremos receber os novos membros, mas antes eu quero trazer uma palavra ao seu coração que eu creio que vai aquecer o seu coração. E na verdade há uns dias já que eu estou meditando nisso e pensando, e eu não sei se todos que estão aqui sabem por que a nossa igreja se chama 316 Airport Church. E eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa noite. Eu não achava que era BR 376, não, meu irmão. Tem um outro significado, outro sentido aí. É importante você saber. Primeiro que o Airport Church, ele tem duas razões. Quando nós mudamos para esse endereço, a Verinha sugeriu, nós deveríamos assumir a identidade do aeroporto. O aeroporto é uma das principais entradas do estado do Paraná. Essa é uma das razões. A outra razão, quando nós começamos a Comunhão Cristã Aba, lá atrás, juntamente com o pastor Pio, lá atrás, nos anos 90, nós íamos várias vezes lá para o Canadá, onde estava tendo um derramar do Espírito na Toronto Airport Church. Então, para honrar também aquela memória, nós colocamos esse nome. E o 316, que é a principal ênfase, está falando do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos com você, para você entender o que significa 316. Eu não sei se você sabia, mas é o texto, é o versículo do Novo Testamento mais lido, mais comentado, mais divulgado e mais conhecido do Novo Testamento. Quando você fala no Antigo Testamento, fala-se muito no Salmo 23, fala-se no Salmo 91, mas quando você fala no Novo Testamento, está se falando de João 3,16. João capítulo 3, antes de ler, é importante que você saiba o contexto que isso foi dito. O 3,16, quem disse foi o próprio Senhor Jesus, numa conversa que ele teve. Eu quero mostrar isso para você na Bíblia. É muito importante você saber disso. E nesse momento da história do Senhor Jesus, ele já tinha revelado a glória dele. Ele já tinha transformado água em vinho. Ele já tinha feito vários outros milagres. Ele já tinha purificado o templo. Lembra quando Jesus pega um chicote e dá no lombo dos cambistas no templo? Ele já tinha ensinado, já tinha expulsado demônios. E as pessoas estavam atentas a Jesus. Ele era o assunto do Instagram, ele era o famoso do Facebook. Ele era a pessoa que estava atraindo a atenção de admiradores, de seguidores, mas também de opositores e alguns curiosos. É interessante, amados, que nesse momento da história de Jesus, acho que tem uma criança procurando os pais aqui na frente. Cadê o papai e mamãe? Não sabe, eu também não sei. Ele está me olhando, apareceu mamãe, está ali. Opa, vamos para lá. Eu digo que essa igreja é uma bênção, né? Glória a Deus, a próxima geração. Aliás, para todos que estão chegando, nós temos toda a estrutura do Aba Kids à sua disposição. Você pode levar seus filhos lá com tranquilidade. Toda segunda-feira às 20 horas, todo sábado às 16 horas, nós temos o grupo de integração. Você que quer conhecer melhor a igreja, você que quer ser recebido, procure os líderes da integração. Eles estão aqui na frente e no final do culto tem um balcão lá fora. E provavelmente eles já olharam você, visitante que levantou a mão, e alguém vai abordar você no fim do culto. Se ninguém te abordar, você vem falar comigo ou com esse senhor simpático aqui. Wilson, fica em pé, Wilson, não tem jeito, é muita simpatia, né? Isso, obrigado, Wilson, glória a Deus. Jesus, meu irmão, quando ele faz essa declaração, ele já tinha deixado claro o propósito da sua vida. Ele já declarou ao mundo a que ele viera. E aqui cabe uma pergunta: você já sabe o que está fazendo na terra? Já está claro o propósito de Deus para você? Existem muitas pessoas que vieram ao mundo a passeio. Já viu isso ou não? Tem gente que está a passeio no mundo. A pessoa trabalha para se aposentar, juntar uma grana, comprar 2 palmeiras, botar uma rede, uma limonada, um pastor para ficar abanando lá uma folha de palmeira. Tem gente que veio ao mundo a passeio, nunca se envolve com nada, não assume nenhum compromisso na igreja.
Tem outros que vieram ao mundo para sofrer, mas por opção. Não, porque quando eu oro, eu só oro ajoelhado no milho, cru, nada de pipoca gourmet, né? Eu quando tomo água é com caco de vidro, eu sou assim, eu sou sofredor. Tem de tudo. E tem você, que conhece Jesus, está buscando o propósito dele para a sua vida, e anda em segurança, em alegria, em leveza, de glória em glória. E Jesus, que já se deu a conhecer, aparece um sujeito agora para conversar com ele, e é isso que eu quero ler com você, a partir do versículo 1 de João, capítulo 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que conversa impressionante. Algumas coisas para você e eu percebermos sobre esse diálogo do Senhor Jesus, que vai culminar com a declaração do versículo 16. É interessante, amados, que a Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu e um dos principais dos judeus. Não era um sujeito qualquer. Era um judeu que foi instruído, provavelmente já por gerações, e desde a sua infância aprendeu a decorar a Torá, as escrituras sagradas, conhecia as profecias acerca do Messias. Ele, por ser um dos principais dos judeus, ele já não apenas era um aprendiz, mas ele era com certeza um professor das novas gerações sobre as escrituras sagradas. Era tão importante a ponto de João ter colocado o nome dele. Então você imagina, né, os discípulos conversando. Quem que veio falar com Jesus? Nicodemos. Quem? O Nico? O Nicodemos. Nicodemos veio falar com Jesus. Não era uma pessoa qualquer. Isso nos mostra, meu irmão, que toda pessoa, por mais bem resolvida que ela esteja socialmente ou financeiramente, na área que for, precisa ter o seu encontro com Jesus. Pode conhecer a Bíblia toda, se não tiver o seu encontro com Jesus, passa a vida em branco. E a Bíblia diz que esse Nicodemos, ele foi à noite encontrar-se com Jesus. Acabamos de ler, ele foi à noite. E tem várias explicações, mas uma que eu gosto, provavelmente porque ele tinha vergonha. Naqueles dias, culturalmente, não era um professor que ia até o jovem. O jovem tinha que vir até o professor. Agora você fica imaginando Nicodemos na casa dele, observando Jesus. E ele olha as profecias e ele vê os milagres. Ele vê outra profecia, vê as libertações. Ele diz: mas não é possível. Quem é esse jovem? E com certeza conversando com outros fariseus, e mais na frente a Bíblia nos mostra isso também. E um fala mal, outro critica, outro questiona, outro acusa, outro não sei o quê. E ele fica ali coçando a barbicha e sem dormir, porque foi à noite. E dá para imaginar, dá para ver, porque ele foi à noite, né? Nicodemos, ele levanta, espera todo mundo estar dormindo na casa dele, sai silêncio, né? Come uns sucrilhos geladinhos, meu irmão, fazendo um parênteses. Quando você for orar de madrugada, um dia me ensinaram isso, eu achei bom. Você ora pelo pastor, lê a Bíblia de madrugada e tal. Aí você vai na geladeira, puf, aquela luz brilha assim. Aí você pega um leitinho gelado e põe os sucrilhos, 3 da manhã, imbatível, meus irmãos. Fecha parênteses. Nicodemos comeu sucrilhos e eu vou encontrar Jesus. Dá para imaginar ele chegando na porta de Jesus, meio hesitando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a beleza maior ainda está no fato de Jesus recebê-lo de noite.
Sabe o que isso significa? Meu irmão, não importa a hora, se é 3 da manhã, com sucrilhos, sem sucrilhos, a hora que você bate ali, Jesus, o senhor tem um tempinho, ele diz, estou aqui. E assim foi com Nicodemos, irmão. A hora que for, você pode chegar para Jesus. A hora que for. Não é só no culto que as cadeias se quebram, é todo dia. Jesus tem uma cadeia pesando, tem uma coisa me angustiando. E Ele está ali. Não é maravilhoso? Jesus, ele vai deixando claro qual o propósito da vida dele. Eu fico imaginando Pedro, João. Eles estavam ali com Jesus. João escreveu sobre a história. Eu não sei quem deles acordou primeiro, mas alguém ouviu Nicodemos batendo. Se fôssemos nós, se fosse Pedro, talvez diria, Nicodemos, a essa hora? A essa hora? Jesus ali, nos sucrilhos, pode entrar, Nicodemos. Meu irmão, a hora que for, eu já contei para vocês isso, mas marcou muito o nosso ministério. Uma família que evangelizava por muitos anos, ali na colônia Vitimarsum, quando fazíamos ali o centro de retiros. Mas o senhor, ele sempre fumava muito, fumava aquele palheiro, sabe aquele negócio? É uma mistura de veneno com coisa de víbora e serpente, não sei o que, é fedido aquele troço, né? Ele nunca quis, Um dia de noite, exatamente assim, era depois das 11 da noite, bateu aquela batida nervosa assim na porta, né? Sabe aquela batida de susto assim? Não sei se funcionou, mas enfim, foi assim. E aí veio, na época que era o caseiro, ele falou, seu Arno, sim, o fulano está aí, mas o que ele quer? Ele disse que o pai dele está demoniado lá, está quebrando tudo na casa. E tá, mas o que tem a ver com... Não, ele está chamando o senhor. Essa hora da noite, estilo Nicodemos. E foi uma noite de aventuras. Uma hora eu posso contar para você com mais detalhes. Mas houve libertação. Meu irmão, a hora que for, você chega para Jesus. Ele está ali, pronto para gastar um tempo com você. Esteja atento a isso. E Nicodemos está ali. E a Bíblia diz que ele chamou Jesus de mestre. E ele percebeu, tem alguma coisa acontecendo dentro de mim, Jesus. Para Nicodemos chamar Jesus de mestre. Nicodemos sabia que Jesus não tinha frequentado a escola dele. Só que ele ensinava de uma maneira diferente. Você percebe que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Ou você tem vocação para poste? Não, eu não sinto nada. Não, meu irmão, tem um coração de carne aí dentro, que está pulsando firme, quer mais comunhão com o Espírito Santo, quer conhecer Jesus. Tem um coração de carne aí dentro. Essa semana nós tivemos que hospitalizar a nossa mãe. Ela precisou fazer um exame, uma endoscopia. Nossa mãe tem mais de 80 anos. É uma guerreira, é impressionante, né? É uma sobrevivente assim, tudo que ela já passou na vida. E acho que foi na terça-feira, não sei, terça ou quarta-feira, eu acabei ficando ali umas 2 horas, 3 horas esperando ela terminar um exame. E fiquei parado ali no corredor do hospital evangélico. Amados, é tanta gente doente, é tanta gente destruída, assim, perdida, andando para lá, para cá, sem saber. Gente que não, assim, passava um senhor, ele perguntava, onde que é a ecografia, onde que é isso, onde que é aquilo? E cada um dizia, vai para cá, vai para lá. Daí alguém dizia, o senhor tem que subir 3 andares, mas eu não sei nem usar elevador. E eu estava me lembrando e orando por aquelas pessoas. Nós tivemos um curso de voluntariado hospitalar, formamos mais de 500 pessoas. Havia uma época que nós visitávamos 10 hospitais toda semana em Curitiba. Ganhamos muita gente para Jesus. Hoje nós estamos aqui no Hospital São José e nós vamos mexer esse quissuco de novo, meu irmão. E sabe quem vai visitar os enfermos nos hospitais? Dê uma olhadinha para o seu lado. Olha assim, de cima para baixo. Você começa a perceber que o Espírito Santo está falando com você? Você começa a perceber que você não veio a passeio para o mundo? Você percebe que Jesus está mexendo com você? Que tem algo para você fazer para abençoar pessoas? A Bíblia diz que Jesus chamou ele de mestre, e que Nicodemos chamou ele de mestre, e chega uma hora e ele diz o seguinte: Senhor, ninguém
pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a conclusão que Nicodemos chegou. Eu pergunto, que conclusões você tem chegado na sua vida, daquilo que você tem visto no teu grupo familiar, na tua igreja? Que conclusões você tem chegado? A conclusão que Nicodemos chegou levou ele a ir até Jesus, encontrar-se de noite com Jesus. Quando foi a última vez que você se encontrou à noite com Jesus? Só você e ele. Aquele silêncio na casa, ou no teu banheiro, ou na sala da televisão, na cozinha, ou na garagem, ou dentro do carro. Que conclusões você tem chegado na sua vida? Nicodemos chegou à conclusão: só Deus estando com você para isso acontecer. E a história segue. E Jesus está olhando para Nicodemos. Nicodemos assim meio um misto de assustado com um misto de curiosidade. E Jesus chega e dá uma voadora assim no livro do Espírito. E Jesus introduz um assunto que Nicodemos não estava nem pensando. Ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Algumas informações: existe o reino que é chamado reino de Deus. Você precisa vê-lo, você precisa saber que ele existe. Sim, Senhor, mas como que eu faço? Você nascer de novo. E Nicodemos coça mais ainda a barbicha e diz: Senhor, por acaso eu posso entrar no ventre da minha mãe de novo, nascer de novo? E Jesus ele aprofunda mais e diz: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E daqui a pouco Jesus, no versículo 8, ele diz: Nicodemos, sabe de uma coisa? Sabe o que vai acontecer com você? Um dia você vai ser tomado pelo Espírito Santo, e você vai ser como um vento, sopra para cá, sopra para lá. Uma hora você está aqui, outra hora está lá, e ninguém sabe de onde você vem, para onde você vai. Uma hora está no Jornal Nacional, outra hora está no culto, uma hora está comendo pipoca gourmet, mas está sempre cheio do Espírito Santo. Jesus começa a falar como será a nossa vida, irmão. E Jesus está falando com Nicodemos, e João está lá olhando, anotando, percebendo, porque ele sabia que isso ali não era só para Nicodemos, era para todos nós. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus ele fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino. Depois ele diz: você precisa nascer da água do Espírito para entrar no reino. Do que ele está falando? Nascer de novo igual a nascer da água do Espírito. Mas por que ver e por que entrar? Lembre-se, Nicodemos, ele tinha muito bem registrado o Antigo Testamento, como nós chamamos. E com certeza ele conhecia o que está escrito lá em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 36, a partir do versículo 25 ou 30, não precisa abrir, mas ali há uma escritura profética em que Deus diz: sabe de uma coisa, virá um tempo sobre o meu povo que eu vou aspergir água sobre vocês para purificar vocês, e eu vou colocar em vocês o meu Espírito. Não, nascer da água do Espírito é nascer da palavra de Deus pela obra do Espírito Santo. Mas e nascer de novo é a sua decisão. Deixa eu tentar ilustrar para você. Lembra-se do ladrão da cruz? Eu já vi muito querendo dizer: pastor, tem vaga para ladrão da cruz? Eu queria aceitar Jesus e ir embora. Ele viu o reino, ele desfrutou do reino, claro que sim. Mas ele não teve tempo de governar, de reinar em vida. Meu irmão, nascer da água do Espírito, você vai conhecendo a palavra de Deus, ela vai lavando você, purificando você. E essa obra do Espírito leva você a reinar em vida. Você não apenas vê o reino, mas você entra nele já. Você caminha no reino de Deus, meu irmão. Você é revestido. Jesus toma conta da sua vida. O Espírito Santo toma você por inteiro. E você caminha sobre a terra, mas você já não está mais andando aqui. Você já fala do céu para a terra, não mais da terra para o céu. Essa é uma ilustração que eu gosto muito e me chama a atenção do evangelista Reinhard Bonk, que nós somos fãs de carteirinha dele. Quando você conversa com ele 5 minutos, você percebe que ele fala do céu para a terra. Você já está assim? Ou você ainda fala muito de assuntos terrenos? Precisa nascer da água e do Espírito, conhecer as promessas de Deus para você, quem você é em Cristo. A Bíblia diz, meu irmão, em Efésios, Cristo, Ele se entregou pela noiva, tendo purificado a noiva pela palavra, pela água da palavra.
É interessante, meus irmãos, que voltando ali para João capítulo 3, Jesus continua esse diálogo. E se você der uma olhadinha no versículo 12, ele diz assim, do 10 em diante, Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu fiquei pensando, que coisas terrestres Jesus falou para esses homens? Meu irmão, Jesus transformou água em vinho, uma coisa terrestre, água. Jesus multiplicou pão e peixe. E Jesus chega para Nicodemos, acorda, Nicodemos. Você não está vendo que eu sou provedor? Você não está vendo que eu sei preparar o pãozinho? Você não está vendo que eu sei transformar água em vinho? São coisas daqui. Mas Nicodemos tem coisas sobrenaturais para você. Nicodemos tem coisas espirituais. E Jesus fala para você hoje. Ele já mostrou para você que Ele é o provedor. Ele já provou isso para você. Só que agora Ele quer levar você para um outro nível. Ele quer levar você a orar pelos enfermos e curá-los. Ele quer levar você a orar pelos endemoniados e libertá-los. Ele quer usar você para coisas espirituais. Meu irmão, você viu um testemunho, olha, eu ofertei, eu coloquei minha dependência em Jesus, e Ele proveu numa semana. As coisas terrestres Jesus já resolveu. Ele quer levar você para um nível mais alto. Ver anjos. Você sabia que tem anjos aqui dentro? Pastor, eu não estou vendo. Tem gente vendo. Ele quer levar você para um outro nível. E eu consigo ver a empolgação de Jesus com Nicodemos. Nessa altura todo mundo na casa já estava acordado, anotando, com o iPad aberto lá, fotografando, mandando Instagram, conversa, hashtag Jesus e Nicodemos. Vai ser o versículo a história mais famosa do Novo Testamento. E Jesus está ali falando com Nicodemos, e mais adiante ele fala do propósito dele, e ele diz assim, no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos, já aconteceu um paralelo no Antigo Testamento. Lembra a história que Moisés levantou a serpente, quem olhava para ela era curado da praga? Sim, Nicodemos, aquele que crê em mim terá vida eterna. Meu irmão, a essa altura já estava um Pentecoste naquela sala. E Nicodemos está olhando, e nesse momento, nessa hora, que Jesus faz essa declaração, a mais importante de todas, que condensa todo o amor de Deus, a doação de Jesus, a obra do Espírito Santo. E Jesus diz para Nicodemos exatamente assim, eu vou ler para você, diz assim: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, meu irmão, Jesus disse isso, foi Ele quem disse. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Meu irmão, foi Jesus quem disse. Amados, é tão maravilhoso. Para que Jesus pudesse dizer isso para Nicodemos naquele dia, lá em Gênesis, já foi profetizado que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Os profetas por todo o Antigo Testamento anunciaram, uns por palavras, outros pelo estilo de vida, que viria aquele que seria o Salvador, o presente de Deus. Depois aparece Maria, e ela de forma sobrenatural, o Espírito Santo vem sobre ela. Jesus nasce da maneira mais improvável, impossível possível. Jesus é perseguido desde cedo. Herodes quer o pescoço dele, ele foge para cá, ele vai para lá. Amados, até que Jesus se manifesta, até que ele está nessa conversa com Nicodemos, até que isso está registrado. E João, amados, o Evangelho de João é impressionante. O João, ele vai descrevendo Jesus. No capítulo 1 ele descreve Jesus como Filho de Deus. No capítulo 2 ele vai descrevendo Jesus como Filho do homem, a natureza humana. E Jesus
João descreve no capítulo 3 Jesus como mestre divino, e João vai escrevendo, e no capítulo 4 ele descreve Jesus como ganhador de almas, no capítulo 5 ele descreve Jesus como grande médico, no capítulo 6 ele descreve Jesus como pão da vida, no capítulo 7 ele descreve Jesus como a água da vida, meu irmão. E João vai continuando no capítulo 8, ele descreve Jesus como defensor do fraco, no capítulo 9 ele descreve Jesus como a luz do mundo, no capítulo 10 ele descreve Jesus como bom pastor, no capítulo 11 ele descreve Jesus como príncipe da vida, meu irmão. No capítulo 12 João descreve Jesus como o grande rei, o grande eu sou. No capítulo 13 ele descreve Jesus como servo, o servidor. No capítulo 14 Jesus é descrito por João como o consolador, e você já experimentou o consolo de Jesus. No capítulo 15 você se lembra, ele descreve Jesus como a videira verdadeira, onde você foi enxertado, onde você está ligado. No capítulo 16, meu irmão, João descreve Jesus como o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, Jesus é descrito como grande intercessor. Lembra-se quando Jesus, ele ora por si mesmo, e ele ora por todos nós, declarando unidade. Jesus, ele é o grande intercessor no capítulo 17. No capítulo 18, ele é descrito como o sofredor, aquele que pagou o preço. No capítulo 19, Jesus aparece descrito por João como o Salvador crucificado. No capítulo 20, Jesus ele aparece como o conquistador da morte. No capítulo 21, ele aparece como o restaurador do arrependido, meu irmão. E João vai descrevendo Jesus. E Nicodemos está lá, extasiado, ouvindo tudo aquilo. E Jesus diz: Nicodemos, o Pai deu Jesus, seu Filho unigênito. Você já leu na Bíblia em Atos que fala de Jesus como primogênito? Você sabia que Jesus era o único Filho de Deus? E ele abriu mão da posição dele para se tornar o primeiro de muitos irmãos? A Bíblia diz em Romanos 5,17, ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Jesus. Por causa do presente de Deus, meu irmão, você tem direito a tudo que é de Jesus. Toda a obra dele é sua. Não é maravilhoso isso? Meu irmão, você é um ser especial, perdoado, redimido, justificado. Você vai viver para sempre na presença de Deus, para sempre, meu irmão. O dia que tiver festival promessas no céu, não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai ter garoa, nada. Você é perdoado, teu nome está escrito no livro da vida. Um dia você vai ouvir, as multidões vão estar lá, e vai chegar lá na letra A, e nós vamos procurar lá, o A, depois vem o R, depois vem o N, você vai, o meu pastor está ali, vai entrar no céu para sempre, e você vai comigo, meu irmão. João 3,16, Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu Jesus, o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça. Meu irmão, você não vai morrer. Não, mas e se eu parar de respirar? Você acorda na glória. É o que a Bíblia diz para você e para mim. É impressionante. E Nicodemos está lá. Sério, Jesus, sério? Nascer de novo, da água do Espírito. Mas tem a vida eterna. E Jesus continua nesse discurso. Ele começa a declarar, amados, no versículo 17 diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas no versículo 18, Jesus é muito honesto. Ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que é só Jesus o caminho, é só Jesus. Pastor, mas e o sujeito que ele é chegado num gordinho que fica com o umbigo de fora assim, com a camiseta erguida, um barrigudinho chamado Buda? É um monte que gosta dele. Condenados. É o que a Bíblia diz. Pastor, mas não é muito duro? Será que Jesus não vai dar um jeito, né? Não vai se abraçar com o Buda? Não vai. Quem não crê em Jesus já está condenado, meu irmão. Não tem Buda que salve. Pastor, mas e os muçulmanos? Estão chegando no tal do Alá, do Maomé, já está condenado. Ou crê em Jesus ou já está condenado, meu irmão. Agora é moda ser ateu. Pensa um troço ridículo, meu irmão.
já está condenado. Mas no versículo anterior Jesus diz: mas é o seguinte, eu tenho a solução. Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nicodemos, presta atenção. Amados, é tão impressionante isso. O texto segue. E Jesus, no versículo 19, estou caminhando para o final, ele diz: a condenação, Nicodemos, é essa. Qual, Senhor? A luz. Eu vim ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Amados, a Bíblia, ela fala mais 2 vezes sobre Nicodemos. João ficou impressionado com Nicodemos. Mais adiante, os fariseus já queriam o pescoço de Jesus. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 7. E Nicodemos, ele, pessoal, vamos ouvir Jesus. Não condena ele, mas ele ainda está lutando. Ele está ali entre seguir Jesus e entre ficar com os fariseus. Só que Nicodemos aparece mais uma vez na Bíblia. O mesmo Nicodemos. Ele viu toda a crucificação de Jesus. E ele, junto com José da Arimateia, foi quem tirou o corpo da cruz. E ele trouxe 34 quilos, eu falei para vocês isso há 2 semanas atrás, de mirra, para embalsamar o corpo de Jesus. Hoje me mandaram uma mensagem, isso falava de 30.000 denários. Isso são décadas de salário de uma pessoa que Nicodemos leva para cuidar do corpo de Jesus. Pastor, mas será que Nicodemos se converteu mesmo? Meu irmão, Nicodemos estava lá quando o soldado feriu o lado de Jesus e saiu água e sangue. Impossível Nicodemos não ter se convertido, porque ele se lembrou dessa conversa. Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer da água. Eu sou essa água, eu sou essa palavra. Você precisa nascer do Espírito. Nicodemos, eu só estou morrendo aqui por causa da obra do Espírito Santo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Meu irmão, você vai encontrar Nicodemos na glória com Jesus. É tempo de nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Assumir o seu compromisso com Jesus. Jesus, eu sou teu. Jesus, eu quero conhecer, eu quero ser limpo pela palavra. Eu quero viver essa vida do Espírito. Você recebe essa palavra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é para você, é para mim. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados às 19h30, culto de jovens. Aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.